Você já reparou que os pandas parecem estar sempre cansados? Aquelas manchas pretas ao redor dos olhos dão a impressão de que eles passaram a noite em claro, mas a verdade é que não são olheiras, é apenas a coloração natural da pelagem deles. As manchas escuras ajudam a reduzir o brilho do sol, melhorando a visão dos pandas. Além disso, essa característica única os torna ainda mais fofos e carismáticos. Então, da próxima vez que ver um panda, lembre-se, ele não está com sono, só está naturalmente estiloso com seu visual preto e branco. Você já ouviu falar de uma planta que explode ao toque? Bem, ela existe. É a Impatiens capensis, conhecida como joia de toque. Mas calma, não é uma explosão perigosa. Quando você toca nas vagens maduras dessa planta, elas se abrem de repente, lançando as sementes para longe. É como um mini foguete natural. Essa estratégia ajuda a planta a espalhar suas sementes por uma área maior. Imagine só, você toca de leve e puff, as sementes voam para todos os lados. É a natureza usando truques incríveis para se reproduzir. Da próxima vez que encontrar uma joia de toque, experimente tocar nela. Mas cuidado, você pode se surpreender com um pequeno show de fogos de artifício vegetal. Você já ouviu falar de um cavalo condecorado como herói de guerra? Pois é, essa história é real. Conheça Sergeant Reckless, uma égua que se tornou uma lenda na Guerra da Coreia. Essa incrível equina não só carregava suprimentos e munições para os soldados, mas também evacuava os feridos do campo de batalha. O mais impressionante, ela fazia tudo isso sozinha, sem um cavaleiro. Sergeant Reckless chegou a fazer 51 viagens em um único dia, enfrentando fogo inimigo. Sua bravura era tanta que ela foi promovida a sargento, e após a guerra recebeu 2 estrelas de prata e outras condecorações militares. Um verdadeiro exemplo de coragem e lealdade em 4 patas. Que história incrível, não é? Já imaginou um rio que pega fogo? Parece coisa de filme, mas é real. Na Austrália tem um rio chamado Condamin que literalmente pega fogo. Mas calma, não é mágica. É por causa do gás metano que sai do fundo do rio. Esse gás ele é super inflamável, e quando alguém acende um fósforo perto, bum, o rio vira uma churrasqueira gigante, mas não é tão legal quanto parece. Esse fenômeno é causado pela extração de carvão e gás na região. É um alerta da natureza sobre os impactos da atividade humana. Então, da próxima vez que você for fazer um churrasco, lembre-se, melhor usar a churrasqueira mesmo, deixa o rio quietinho lá. Você sabia que Elon Musk fundou 6 empresas ao mesmo tempo? Pois é, e eu tenho 3 curiosidades incríveis sobre isso. Primeira, Musk não fez isso por acaso. Ele tinha um plano mestre para criar um ecossistema de empresas que se apoiassem mutuamente. Segunda, uma dessas empresas, a Neuralink, está desenvolvendo interfaces cérebro-máquina. Imagina só controlar dispositivos com o pensamento. E a terceira vai te surpreender. Musk gerencia todas essas empresas dormindo apenas 6 horas por noite. Ele diz que é o segredo para a sua produtividade. E aí, qual dessas curiosidades mais te impressionou? Comenta aqui embaixo. Você sabia que Leonardo da Vinci, o gênio renascentista, nunca considerou ter terminado uma única obra? Pois é, e aqui estão as 3 principais curiosidades sobre isso. Primeiro, Da Vinci era um perfeccionista obsessivo. Ele sempre via maneiras de melhorar seus trabalhos, mesmo após anos de criação. Segundo, sua mente inquieta o levava a iniciar novos projetos antes de concluir os antigos. Ele tinha centenas de ideias simultâneas. E terceiro, Da Vinci acreditava que a arte e a ciência estavam em constante evolução. Para ele, declarar uma obra como finalizada significava limitar seu potencial de crescimento e aprendizado. Fascinante, não é? O eterno inacabado de Da Vinci nos ensina que a busca pela perfeição e o processo criativo são tão valiosos quanto o resultado final. Você já ouviu falar de um animal que pode viver sem cabeça por dias? Pois é, existe. Vou te contar as 3 curiosidades mais incríveis sobre essa criatura. Primeiro, estamos falando da barata. Ela pode sobreviver até 9 dias sem cabeça. Segundo, a barata não morre imediatamente porque seu sistema nervoso é distribuído pelo corpo. Terceiro, o motivo da morte não é a falta da cabeça, mas sim a desidratação, já que ela não consegue beber água. Incrível, não é? A natureza não para de nos surpreender. Você já ouviu falar do inseto super-herói? Prepare-se para ficar de queixo caído. Primeiro, o besouro rinoceronte pode levantar até 100 vezes seu próprio peso. Imagine você carregando 10 carros de uma vez. Segundo, esse pequeno gigante usa essa força para cavar túneis subterrâneos e impressionar as fêmeas. Quem diria que força bruta poderia ser tão romântica? E por último, mas não menos incrível, essa habilidade sobre-humana vem da estrutura única de suas pernas, que funcionam como alavancas perfeitas. É como se a natureza tivesse criado um mini Hulk com 6 pernas. Inacreditável, não é? A próxima vez que você ver um besouro, lembre-se, ele pode ser mais forte que você. Você já ouviu falar do homem que previu o desastre do Titanic? Pois é, essa história é real e vai te deixar de queixo caído. Primeira curiosidade, o nome dele era William Thomas Stead, um jornalista britânico que estava a bordo do navio. Segundo, 14 anos antes da tragédia, ele escreveu um conto sobre um navio que afundava no Atlântico Norte por falta de botes salva-vidas.
Coincidência? E a terceira vai te chocar. Stead estava no Titanic quando ele afundou e, infelizmente, não sobreviveu. Ele previu seu próprio destino sem saber. Essa história nos faz pensar, será que existem premonições ou foi apenas um acaso do destino? Você já ouviu falar de Stephanie Kollek? Ela é a mulher por trás de uma invenção que salvou milhões de vidas. Primeira curiosidade, Kollek criou o Kevlar, um material 5 vezes mais forte que o aço. Segundo, essa descoberta foi acidental. Ela estava tentando criar um material leve para pneus de carro. Terceiro e mais surpreendente, o Kevlar é usado em coletes à prova de balas, capacetes e até em naves espaciais. Imagine só uma fibra sintética tão versátil. Stephanie provou que grandes invenções podem vir de ideias simples. E aí ficou curioso para saber mais sobre essa mulher incrível?